Depois de quase um mês sem entrar em campo, finalmente chegou o momento da retomada da temporada do Vasco da Gama. O clube cruzmaltino volta a jogar no próximo sábado enfrentando o Botafogo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro em um duelo marcado para acontecer em Brasília, no Distrito Federal. Trata-se de um confronto que vai além da rivalidade interestadual, é o pontapé inicial de uma sequência decisiva para o Vasco, que está longe de ter vida tranquila na competição nacional. Atualmente ocupando a 13ª posição na tabela, o Vasco precisa somar pontos urgentemente para se afastar da zona de rebaixamento e manter vivas as aspirações de uma temporada mais estável e ambiciosa. A pausa no calendário foi longa. O último jogo do Vasco ocorreu em 12 de junho, quando o time derrotou o São Paulo por 3-1 no Morumbi, em uma atuação segura e convincente que trouxe otimismo para o torcedor vascaíno. Após essa partida, o elenco ganhou 10 dias de folga, dando início a um período de intertemporada que se estendeu por quase um mês. A reapresentação aconteceu exatamente 10 dias depois e desde então o time tem treinado sob o comando de Fernando Diniz. Com 3 semanas completas de preparação, o elenco se reapresentou hoje ao CT Moacir Barbosa para iniciar a última etapa antes do retorno oficial aos gramados. O jogo contra o Botafogo traz alguns elementos de incerteza. O rival vive uma fase instável sem técnico definido até o momento. A expectativa é que Cláudio Caçapa, auxiliar técnico, comande a equipe no sábado, enquanto o clube busca um nome definitivo para assumir o comando. Um dos cotados seria o filho de Carlo Ancelotti, que pode ser anunciado como treinador do Botafogo, mas não estará presente neste clássico. Isso, no entanto, não diminui a importância e a dificuldade da partida, já que o Vasco também carrega suas próprias dúvidas, especialmente no que diz respeito ao ritmo de jogo. 3 semanas de treinos são boas para ajustar o sistema tático, mas o retorno ao jogo oficial sempre é imprevisível, principalmente contra um adversário que, mesmo instável, tem qualidade. Além disso, o jogo contra o Botafogo será seguido imediatamente por outro pedreiro confronto contra o Independiente del Valle do Equador pela fase de playoffs da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo será na próxima terça-feira, dia 15 de julho, em Quito. Para evitar desgaste com deslocamentos desnecessários, o Vasco já definiu que viajará direto de Brasília para o Equador sem passar pelo Rio de Janeiro. A única indefinição no momento é quanto ao local do treino de domingo. A comissão técnica ainda estuda se será realizado em solo equatoriano ou ainda em Brasília. O Independiente del Valle é um adversário fortíssimo. Atual líder do campeonato equatoriano, o clube vive uma fase excelente com uma invencibilidade de 8 jogos, 4 vitórias e 4 empates, e vem embalado após empatar com o Barcelona de Guayaquil em uma partida difícil, mas em que manteve a liderança. Sob o comando do técnico Javier Rabanal, o Del Valle tem mostrado consistência tática, intensidade e uma preparação sólida. Diferente do futebol brasileiro, o campeonato equatoriano não parou por conta da Copa do Mundo de Clubes, o que significa que o Del Valle chega em plena atividade competitiva. Já o Vasco, apesar do trabalho intenso nos treinos, ainda precisa recuperar o ritmo de competição. É um desafio de alto nível para o time carioca que, se quiser seguir vivo na Sul-Americana, precisa pelo menos trazer um bom resultado do Equador para decidir em São Januário com mais tranquilidade no dia 22 de julho. Dentro desse cenário, o Vasco deve contar com um reforço importante. O volante Thiago Mendes, de 32 anos, está chegando ao clube para reforçar o sistema defensivo e o meio de campo. O jogador, que vinha atuando pelo Al Rayyan do Catar, desembarca no Rio de Janeiro nesta terça-feira para se apresentar ao clube. Seu contrato já foi assinado digitalmente e a expectativa é que seja regularizado assim que a janela de transferência se abrir no dia 10 de julho. O salário do atleta, segundo informações, gira em torno de R$ 11 milhões por mês, o que mostra o investimento que o Vasco está fazendo em experiência e qualidade. Mesmo que não esteja disponível para o jogo contra o Botafogo, há uma grande possibilidade de que Thiago Mendes viaje com o elenco e esteja apto para jogar no Equador. A última partida do volante pelo clube catarí foi em 24 de maio, ou seja, não está completamente fora de ritmo e pode ser utilizado rapidamente dependendo da avaliação física da comissão técnica. Thiago Mendes tem um histórico interessante no futebol europeu, com passagens marcantes por Lille e Lyon na França, onde jogou por 6 temporadas. Com uma carreira sólida, chega ao Vasco com status de titular absoluto e a missão de dar equilíbrio ao meio-campo vascaíno, especialmente na função de primeiro volante, onde o clube vinha apresentando carências. É um nome que traz confiança pela experiência e por não estar há tanto tempo parado.
O técnico Fernando Diniz vê com bons olhos a chegada do jogador e caso a documentação esteja em dia até o dia 10 a tendência é que ele esteja no mínimo no banco de reservas contra o Del Valle. No mercado da bola o Vasco também vive momentos intensos especialmente por estar vendo um velho desejo escapar de suas mãos. Trata-se de Brian Rodrigues. Uruguaio que já foi alvo do clube em janelas anteriores e esteve no radar vascaíno no início desta temporada. Contudo, tudo indica que o jogador está muito próximo de fechar com o Santos. Segundo informações do jornalista Wagner Fred, o Santos já tem acordo com Brian Rodrigues, restando apenas a definição dos valores com o América do México, clube que detém os direitos do jogador. É uma negociação que parece caminhar para um desfecho positivo para o clube paulista mesmo em meio a uma situação financeira ainda mais delicada que a do Vasco. O interesse vascaíno em Brian Rodrigues era antigo e sua eventual ida para o Santos representa mais do que a perda de um bom jogador, mostra a dificuldade do Vasco em se impor no mercado mesmo quando disputa atletas com clubes da Série B ou em crise financeira. Brian Rodrigues teve uma boa temporada passada com 3 gols e 9 assistências em 38 jogos. É um ponta veloz driblador com boa finalização, exatamente o perfil de jogador que o Vasco precisa para fortalecer o ataque pelas pontas. A frustração é evidente entre os torcedores, pois se trata de um jogador identificado há tempos como ideal para a equipe, mas que agora está prestes a reforçar um rival direto. Enquanto isso, uma visita inusitada movimentou os bastidores de São Januário neste final de semana. No sábado, o estádio do Vasco recebeu ninguém menos que o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, que está no Brasil para participar da cúpula do BRICS no Rio de Janeiro. Acompanhado de sua comitiva e da esposa, o chefe de governo vietnamita fez um tour guiado pelas dependências do clube, conhecendo mais sobre a história do Vasco da Gama. Durante a visita, ele recebeu uma camisa personalizada do clube e presenteou os representantes vascaínos com uma camisa do Hanoi FC, um dos principais clubes do Vietnã. A visita, embora surpreendente, sinaliza também para uma possível cooperação entre o governo vietnamita e o Vasco em projetos de desenvolvimento do futebol no país asiático. É o tipo de acontecimento que só parece possível com o Vasco, um clube de tradição com uma história rica que desperta interesse inclusive fora do Brasil. A semana, portanto, começa intensa para o Vasco da Gama. Com o retorno aos jogos, a expectativa sobre os novos reforços, a movimentação de mercado e até eventos diplomáticos inesperados, o clube se vê no centro das atenções. O torcedor vascaíno, acostumado às montanha-russas emocionais do futebol, agora se prepara para 2 semanas fundamentais: o clássico contra o Botafogo e a estreia na fase decisiva da Sul-Americana contra um adversário que promete dar muito trabalho. O tempo da mamata, como o próprio vídeo bem destacou, acabou. Agora é vida real. Agora a temporada 2025 realmente começa. Para o Vasco é hora de mostrar que a pausa serviu para evoluir, ajustar o time e iniciar uma trajetória mais sólida e competitiva nos 2 torneios em disputa. A confiança existe. A ansiedade também. E com a chegada de reforços como Thiago Mendes, a esperança de dias melhores cresce dentro e fora de campo. A retomada da temporada representa não apenas uma volta ao calendário competitivo, mas também um reencontro com a realidade esportiva que o Vasco precisa encarar com maturidade e senso de urgência. Por mais que a vitória sobre o São Paulo antes da pausa tenha deixado uma impressão positiva, ela sozinha não é suficiente para apagar os problemas crônicos que o time vinha enfrentando, principalmente em termos de desempenho coletivo, equilíbrio entre os setores e, sobretudo, regularidade. O Vasco não pode mais se dar ao luxo de oscilar, de repetir erros de montagem de time ou de gestão de vestiário. Agora cada ponto importa, cada escolha pesa. A maratona que se avizinha exigirá, além de preparo físico e disciplina tática, uma força mental que o elenco precisará demonstrar desde o primeiro minuto em campo, começando já pelo clássico contra o Botafogo. Fernando Diniz, apesar de não ser o técnico mais afeito à cultura de recomeços que marcam o futebol brasileiro, teve tempo para trabalhar. Foram semanas valiosas, talvez até mais do que ele esperava. E esse intervalo, que pode parecer uma bênção para quem precisa reorganizar o time, também cobra um preço. A pressão por resultados será ainda maior agora porque a expectativa criada durante a parada foi considerável. O torcedor está com saudade de ver o time em campo, mas está igualmente mais atento, menos paciente. Sabe que há uma tabela difícil pela frente e sabe que o time precisa se provar competitivo não apenas nos discursos de vestiário ou nas entrevistas de dirigentes, mas dentro das 4 linhas. E esse é o ponto: o Vasco precisa mostrar que consegue competir com qualquer adversário em qualquer cenário.
O setor defensivo é um dos que mais preocupam. Mesmo com a chegada de Thiago Mendes, que tende a reforçar a proteção à zaga e dar mais qualidade na saída de bola, ainda pairam dúvidas sobre a consistência dos zagueiros em jogos de alta intensidade. A expectativa é que Medel continue como referência técnica e liderança dentro do campo, mas o chileno aos 36 anos também precisa de suporte físico ao seu redor. O Vasco sofreu gols demais em situações evitáveis no primeiro terço do campeonato. Marcação desorganizada, falhas de posicionamento e pouca comunicação entre os setores eram recorrentes, especialmente nas partidas fora de casa. Durante a intertemporada, a comissão técnica trabalhou justamente a compactação do time com foco em uma linha de 4 mais coesa e volantes com maior responsabilidade defensiva. No setor ofensivo, a ausência de um ponta desequilibrante segue como o principal problema. David, que vinha sendo mais incisivo, alterna boas atuações com jogos em que praticamente não aparece. Adson ainda não conseguiu emplacar uma sequência convincente. Rossi, apesar da entrega, depende muito de estar em uma jornada inspirada. O nome de Brian Rodrigues era visto internamente como uma espécie de solução para esse problema crônico nas pontas, mas com o acerto iminente com o Santos essa lacuna permanece. Sem esse tipo de jogador, o Vasco acaba dependendo de construções mais centralizadas, com Peck ou Payet sendo obrigados a buscar o jogo atrás da linha do meio, o que sobrecarrega a articulação ofensiva e facilita a marcação adversária. É por isso que a diretoria ainda trabalha nos bastidores para trazer pelo menos mais um atacante de velocidade antes do fechamento da janela. Há outros nomes sendo estudados, inclusive atletas sul-americanos, mas os valores pedidos pelos clubes têm dificultado qualquer avanço imediato. No meio-campo, o trabalho da comissão técnica tem sido tentar recuperar o melhor de jogadores como Zé Gabriel e Galdames. Ambos tiveram momentos bons no início da temporada, mas caíram de rendimento antes da pausa. A chegada de Thiago Mendes pode ajudar a organizar melhor esse setor, uma vez que permitirá ao treinador testar outras combinações e deixar de improvisar atletas em funções que não dominam. Galdames, por exemplo, não é primeiro volante, mas foi usado assim em algumas partidas por necessidade. Com um jogador experiente e posicional como o Thiago, o chileno poderá atuar mais adiantado próximo de Payet ou Peck, onde rende melhor. Já Zé Gabriel precisa reencontrar a consistência. Tem bom passe e presença física, mas costuma ser lento na recomposição. O tempo de treinamento foi utilizado para trabalhar sua transição defensiva, algo que será crucial diante de adversários rápidos como o Del Valle ou o Flamengo, que o Vasco enfrentará em breve. A diretoria sabe que o elenco ainda tem lacunas. Desde que a 777 Partners assumiu o controle da SAF Vascaíno, o discurso foi de reestruturação e crescimento sustentável, mas o torcedor começa a cobrar mais assertividade. Afinal, o Vasco já passou por uma temporada de sofrimento no Brasileirão de 2023, escapando do rebaixamento somente nas rodadas finais. O projeto não pode mais viver de promessas a médio prazo. Precisa de entregas no presente. Até porque o risco de rebaixamento existe e qualquer sequência negativa pode colocar o time novamente em posição desconfortável. Não há espaço para repetir os erros da temporada passada, quando as contratações de peso demoraram a chegar e o time passou boa parte do campeonato tentando se encontrar. A Sul-Americana, por outro lado, representa uma oportunidade interessante para o Vasco. Além da visibilidade internacional, o torneio pode ser um caminho viável para a conquista de um título e, consequentemente, uma vaga direta na Libertadores. O confronto com o Independiente Del Valle será duríssimo, mas se conseguir avançar, o Vasco terá mostrado ao elenco, à torcida e ao mercado que pode competir em alto nível. Mais do que isso, estará mandando um recado de que está vivo no cenário continental. Jogar em Quito será um desafio físico importante por conta da altitude, mas a preparação para isso tem sido específica. O Departamento de Fisiologia desenhou uma programação voltada justamente para a adaptação gradual. A chegada antecipada ao Equador permitirá um tempo mínimo de aclimatação, mesmo que insuficiente para uma adaptação completa. Ainda assim, cada detalhe faz diferença. O retorno de jogadores que estavam no departamento médico também poderá ajudar o time a encorpar seu banco de reservas. Léo Jardim, por exemplo, que vinha tratando uma lesão leve, já treinou normalmente e será titular. O goleiro é uma das peças mais confiáveis do elenco e sua presença traz segurança ao sistema defensivo. Outros nomes que estavam fora, como Paulinho e Sforza, também devem estar à disposição.
Isso amplia as opções táticas de Diniz, que pode alternar esquemas dependendo do adversário e da circunstância do jogo. O Vasco deve manter o seu modelo com 3 meio-campistas e 3 atacantes, mas há variações sendo testadas com 2 homens mais adiantado no meio e um falso 9, algo que pode ser útil em jogos fora de casa. Outro ponto que não pode ser ignorado é o psicológico do elenco. O Vasco é um clube marcado por emoções extremas e os jogadores precisam aprender a lidar com a pressão constante que vem das arquibancadas, da imprensa e até da história. A torcida vascaína apaixonada e exigente está cansada de promessas vazias. Quer atitude, entrega e resultados. E isso tem sido dito aos jogadores com clareza tanto pela diretoria quanto pela comissão técnica. O vestiário precisa estar blindado, mas não pode ser alienado. Precisa entender o que representa vestir essa camisa em um momento como o atual. Os próximos jogos não são apenas partidas de futebol, são capítulos de uma temporada que pode definir o futuro próximo do clube. Enquanto os olhos se voltam para o desempenho em campo, fora dele a diretoria trabalha para equilibrar as contas e atender às demandas da SAF com responsabilidade. O clube continua negociando patrocinadores para áreas ainda não ocupadas no uniforme, buscando reforçar o caixa com aportes pontuais. Ao mesmo tempo, há uma reavaliação sobre a performance da 777 na gestão do clube. Internamente, há quem defenda a maior autonomia da gestão brasileira nas decisões esportivas. A pressão por resultados pode inclusive acelerar mudanças no modelo de governança do futebol vascaíno. Em meio a isso, o time vai se preparando para o que realmente interessa: a bola rolando, os 3 pontos em disputa, os gols que precisam aparecer e as vitórias que o clube tanto necessita. A atmosfera no CT Moacir Barbosa nestes últimos dias tem sido marcada por concentração e intensidade. Os treinos têm sido fechados à imprensa, algo incomum, mas que reflete o desejo de manter sigilo sobre as estratégias para os próximos compromissos. Informações de bastidores indicam que Diniz vem testando variações com um pack mais centralizado, permitindo que Rossi ou Adson explorem os lados com mais liberdade. A presença de Payet, que segue sendo tratado com cuidado especial, é praticamente certa, mas seu aproveitamento será administrado com inteligência. O francês mostrou lampejos de genialidade em alguns jogos, mas ainda não alcançou uma sequência física ideal. Mesmo assim, sua qualidade técnica é um diferencial e o Vasco aposta muito nele para desequilibrar os jogos grandes. Esses próximos 15 dias serão um verdadeiro termômetro para medir onde o Vasco está e onde pode chegar. Enfrentar Botafogo Del Valle e depois pegar uma sequência difícil no Brasileiro não é tarefa simples, mas também é a oportunidade de ouro para mudar o patamar da temporada. Um bom desempenho agora pode embalar o time, reforçar a confiança do grupo e aliviar a pressão da torcida. Ao contrário, uma sequência ruim pode trazer novamente a sombra da crise, da instabilidade e da desconfiança generalizada. O futebol brasileiro não perdoa quem vacila, e o Vasco sabe disso melhor do que ninguém. Portanto, o momento é de foco total. O tempo de preparação acabou. O tempo de ensaio, de descanso, de planejamento já passou. Agora começa a hora de transformar palavras em ação, discurso em desempenho. O Vasco tem uma camisa pesada, uma torcida gigantesca e um projeto ambicioso. Mas nada disso vale se o time não responder dentro de campo. As vitórias precisam vir. A evolução precisa ser visível. E os resultados têm que justificar o investimento, o tempo e a esperança de milhões de torcedores. O campeonato não perdoa os que dormem. E o Vasco não pode mais vacilar. A temporada começou para valer. E cada jogo daqui para frente será uma batalha. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. O clima esquentou nos bastidores de São Januário, e um encontro inesperado entre duas figuras históricas do Vasco da Gama tem movimentado os corredores do clube nos últimos dias. Segundo rumores que começaram a circular entre conselheiros e funcionários do clube, Edmundo, o Animal, teria protagonizado um momento de tensão com o atual presidente do Vasco, Pedro Paulo de Oliveira, o Pedrinho. A reunião, que ocorreu longe dos holofotes e da imprensa, estaria sendo comentada em tons baixos, mas com grande repercussão interna. Fontes próximas ao clube relatam que Edmundo esteve em São Januário para uma visita informal, mas acabou cruzando com Pedrinho nos corredores administrativos.
O reencontro, que poderia ter sido amistoso entre dois ídolos vascaínos, acabou ganhando ares de desconforto. Há quem diga que antigas divergências, possivelmente ligadas à política interna do clube e às recentes decisões da atual gestão, vieram à tona em uma conversa acalorada. Ambos têm passados fortemente ligados ao Vasco, mas com trajetórias distintas fora das quatro linhas, e agora parece que essas diferenças estão se chocando. Pedrinho, ex-meio-campista e comentarista esportivo, assumiu a presidência do clube em janeiro de 2024, com a promessa de renovação e resgate da identidade vascaína. Já Edmundo, embora sem cargo oficial, continua sendo uma voz ativa no cenário esportivo e um nome frequentemente lembrado quando o assunto é o futuro político do clube. Comentários nos bastidores indicam que Edmundo estaria insatisfeito com algumas posturas da diretoria, e que o encontro com Pedrinho teria sido o estupim para externar essa frustração. Embora nenhuma das partes tenha se manifestado oficialmente sobre o ocorrido, o burburinho só aumenta, alimentando a especulação de que Edmundo poderia estar articulando algum tipo de movimento político visando o próximo ciclo eleitoral. Não seria a primeira vez que ex-jogadores entrariam no tabuleiro político do Vasco, e com a paixão que envolve figuras como Edmundo e Pedrinho, qualquer sinal de atrito se transforma em notícia quente. Enquanto isso, o torcedor vascaíno observa atento, dividido entre o carinho pelos ídolos do passado e a preocupação com os rumos do clube no presente. Afinal, quando o extracampo começa a ferver, o impacto quase sempre chega ao gramado. E no Vasco, onde a história é feita de glórias, paixões e turbulências, cada detalhe pode significar um novo capítulo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.